beleza? Sou o professor Fábio Mineiro de Geografia. O assunto de hoje é geomorfologia, com ênfase nos agentes do relevo, tanto quanto os agentes internos quanto os agentes externos, suas características, suas consequências de atuações, beleza? Vamos lá então. Primeiro iniciando pelos agentes internos ou endógenos com relação ao tectonismo e ao vulcanismo. São aqueles que são conhecidos como os formadores do relevo terrestre. Só tomar um pouquinho de cuidado. Eles também possuem a capacidade de alteração, de modificação daquelas características já existentes da superfície terrestre. Pense sempre assim, uma nova atividade vulcânica, então você tem uma nova camada de magma subindo para a crosta terrestre, então aquela lava, ela passa por um processo de resfriamento, por um processo de solidificação, altera, por exemplo, um tipo de solo, um tipo de rocha que já existia naquela parte onde ocorreu a atividade vulcânica, ok? A mesma situação quando nós temos os terremotos em decorrência do tectonismo, né, quando nós temos a movimentação da crosta terrestre, pode alterar também as características já existentes da superfície terrestre. Falando em tectonismo, vamos destacar aqui a questão da orogenia ou orogênese e da epirogenia ou epirogênese. Orogênese são os movimentos da crosta terrestre, os movimentos das placas tectônicas, melhor dizendo, o destaque aí com relação à atuação de forças horizontais, ocorrendo aí, por exemplo, a convergência ou a divergência das placas tectônicas, formando cadeias de montanhas, formando dorsais oceânicas ou Rift Valley, ok? Então, orogênese, a ideia da movimentação horizontal das placas tectônicas. E a ideia da epirogênese, que são as forças verticais, que elas já atuam basicamente, vamos dizer assim, nas áreas centrais das placas tectônicas, são forças verticais que levam a um processo de ruptura abrupta da crosta terrestre em razão da presença de rochas mais resistentes nas áreas centrais das placas tectônicas, certo? Com isso dito, a gente destaca a ideia da orogênese, dessas forças endógenas horizontais, que em razão da convergência, que é um exemplo de convergência por subducção, no choque das placas, leva à formação das dobras da crosta terrestre, leva à formação dos dobramentos modernos em áreas de limites de placas tectônicas, aqui por exemplo, uma exemplificação dos Andes no encontro de uma placa continental com uma placa oceânica, certo? A ideia da formação desses dobramentos modernos, quando ocorre a convergência, é porque nós temos nessas áreas rochas mais recentes e são menos resistentes, elas são menos plásticas, entre aspas, vamos dizer assim, né, em comparação em áreas mais antigas, como nós temos nas áreas centrais das placas tectônicas. Então, ocorre, a partir da convergência do choque, a dobra da crosta terrestre. Quando ocorre a divergência, ou seja, o afastamento das placas, nós temos a formação das dorsais oceânicas, são grandes cordilheiras presentes no fundo dos oceanos, e a região dos Rift Valleys, por exemplo, quando você tem a ideia do afastamento da divergência em áreas continentais, muito comum, por exemplo, aqui no território africano. Sendo assim, quanto à dobra da crosta terrestre, vocês precisam guardar para as provas dos vestibulares aí a dobra anticlinal, quando ocorre um dobramento aqui da crosta para cima, e a sinclinal, quando ocorre um dobramento da crosta terrestre para baixo, certo? Isso é o mais importante que vocês precisam guardar. Existem outros tipos de dobras, certo? Mas para os vestibulares, basicamente, vocês precisam guardar o dobramento anticlinal e o sinclinal, certo? Lembrando sempre em consideração aqui o tipo de rocha, ok? Sempre aquelas rochas mais maleáveis, vamos dizer assim. Uma outra situação, o eixo da dobra horizontal é horizontal, enquanto quando você tem o eixo com caimento, então você tem aí um processo de declínio da crosta terrestre, beleza? Camadas mais profundas são rochas antigas que se compõem, que se formam, né? E aqui nas áreas mais superficiais são as rochas mais recentes, beleza? A ideia da movimentação das placas tectônicas. Então a gente tem aqui um exemplo de convergência, né? Um processo aqui de subducção. Nós temos aqui uma divergência de placas, né? Então sempre nós temos uma certa instabilidade sísmica nas áreas de limites das placas tectônicas. Chama atenção essa questão aqui do hotspot, que é a ideia com relação às áreas de calor.
Normalmente, nós temos também a ocorrência aqui em áreas centrais das placas tectônicas, no meio da placa tectônica, como é o caso do Havaí. Mas as atividades vulcânicas, majoritariamente, elas ocorrem nas áreas de limites, nas bordas das placas tectônicas. Beleza? A situação quanto à epirogênese. Destaque aí dessas forças verticais atuantes em rochas mais resistentes e com menor plasticidade, certo? A ideia aqui é a razão da rigidez. Então nós teríamos um processo de ruptura abrupta da superfície terrestre. Lembrando que as áreas centrais das placas tectônicas elas são mais estáveis do que nas dobras, mas que ocorrem essas forças internas também. Uma outra situação, quando você tem uma ruptura abrupta da crosta terrestre, você tem a formação das falhas em razão do soerguimento e do rebaixamento de partes da crosta terrestre. Okay? Quando ocorre o soerguimento, nós destacamos aqui o horst, né? A formação de áreas serranas, beleza? E aí, esse processo nos traz aí 3 tipos principais de falhas. A falha normal, que é um destaque, por exemplo, aqui nessa região da formação do Graben, ok? Falha transcorrente e a falha inversa. Uma outra situação da epirogênese é a situação quanto às transgressões e regressões marinhas. Nós destacamos a questão da regressão marinha quando ocorre a elevação das áreas litorâneas, ok? E quando ocorre a regressão marinha, você tem um rebaixamento das áreas litorâneas, certo? A questão do volume das massas oceânicas também estão relacionadas às questões glaciais com relação às mudanças abruptas de temperatura, ok? Da epirogênese, a ideia da regressão quando ocorre a elevação, o aumento das áreas litorâneas, e da transgressão quando ocorre um rebaixamento dessas áreas litorâneas, certo? No território brasileiro, a gente vai destacar aqui o perfil topográfico de São Paulo, um recorte dele, melhor dizendo, que é a área do Planalto Atlântico. E aí onde nós temos a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, onde nós temos a atuação aqui das forças verticais, ocorrendo o soerguimento, certo? E o rebaixamento. Então nós temos o horst na Serra da Mantiqueira e na Serra do Mar, e o Graben com relação ao Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba do Sul, uma área mais baixa em termos altimétricos, em comparação às regiões serranas. Então você tem nessa região do Vale do Paraíba um processo de sedimentação. Lembrando que o Planalto Atlântico, ele é cristalino, certo? Só que as áreas da região do Vale do Paraíba do Sul, por ser aqui uma região mais baixa, recebe sedimentação. Nós temos uma bacia intracratônica, ou seja, uma área sedimentar sobre uma estrutura cristalina. Normalmente, nas provas de São Paulo, principalmente aí no destaque com relação às provas da VUNESP, da Unicamp e da FUVEST, nós encontramos muitas vezes o perfil topográfico paulista com esse recorte aqui do Planalto Atlântico, destacando as consequências climáticas, vegetais, em decorrência das características geomorfológicas dessa região, então um exemplo de falhamento. Lembrando que as áreas mais elevadas do território brasileiro, as regiões serranas, elas se formaram por forças endógenas, por forças internas, porém uma força vertical, destaque para a epirogênese, certo? No Brasil tem terremoto? Tem terremoto sim. Qualquer tipo de tremor que ocorre na superfície terrestre, você vai considerar que é um abalo sísmico, certo? Então no território brasileiro nós vamos destacar algumas situações. Por exemplo, eles são provocados pela colisão andina. Então, ou seja, quando você tem um grande tremor na região da Cordilheira dos Andes, que é uma zona de subducção, o epicentro será nessa região de limite da placa sul-americana com a placa de Nazca, e aí você tem uma propagação de ondas sísmicas para o território brasileiro. O Acre é o estado brasileiro que mais treme, é o estado brasileiro que mais sente, né, os tremores em decorrência aí da instabilidade da Cordilheira dos Andes. Lembrando que não vai ter epicentro, certo, no território brasileiro, quando se considera aí as forças horizontais, as forças orogenéticas. Então ocorre o tremor no território brasileiro em decorrência da instabilidade dos Andes, como também aqui, ó, como reflexo do epicentro na dorsal atlântica. Na dorsal atlântica, nós levamos em consideração aqui nas áreas
marítimas, e aí o destaque com relação à propagação de ondas sísmicas atingindo o litoral, principalmente do sudeste brasileiro, certo? Um outro fator, e esse vem chamando a atenção, né, das grandes autoridades públicas brasileiras e também dos cientistas, por conta da reativação de antigos falhamentos de forma mais intensa e constante no território brasileiro. Então você já deve ter visto, escutado, lido alguma situação com referência a Montes Claros, em Minas Gerais, e a João Câmara, na região nordeste do território brasileiro. São regiões que estão presentes em áreas de antigos falhamentos, lembrando que, novamente, a ideia das pátrias presentes no território brasileiro no centro da placa sul-americana, é uma área muito antiga, certo? Uma região que sempre apresenta aí, né, um falhamento constante, ok? Então esse vem chamando a atenção por conta das ocorrências mais frequentes e constantes nos últimos tempos. Uma outra situação de ocorrência dos terremotos do Brasil, por tremores induzidos por ação antrópica. Então, a construção de uma usina hidrelétrica, ela vai lá, uma barragem, uma usina hidrelétrica, o represamento de uma grande área. A densidade, o peso da água presente naquele reservatório sobre as camadas rochosas presentes nas profundidades aí da crosta terrestre. Gera uma acomodação dessas camadas rochosas, o que gera a possibilidade de sentir esses tremores na superfície. A mesma situação com relação à mineração. Nós tivemos aí recentemente 2 grandes problemas ambientais e sociais decorrentes da mineração, relembrando a questão de Brumadinho, como também de Mariana, né? Foi destacado pela perícia que previamente ao rompimento da barragem da Samarco em Mariana, ocorreu um grande tremor na região. Esse grande tremor ele pode estar vinculado com o peso dos rejeitos de minérios presentes naquele reservatório sobre as camadas rochosas e assim o processo de acomodação e por consequência o rompimento da barragem, certo? O destaque também pela ocorrência dos tremores em regiões calcárias, lembrando que o calcário é uma rocha sedimentar químico-orgânica, então essas camadas sedimentares elas estão em constante processo de acomodação, o que leva à possibilidade também de sentir esses tremores. Lembrando que nas áreas sedimentares você tem também a influência hídrica com relação à infiltração. Nós temos muitas vezes rochas porosas, então você tem certamente uma capacidade maior de acomodação dessas camadas rochosas em áreas sedimentares. Então, são tremores em decorrência dos grandes focos de tensões nas áreas dos Andes ou na dorsal, como também as acomodações das camadas rochosas dentro do território brasileiro, ou ainda a reativação dos antigos falhamentos, certo? A ideia desses tremores em termos de medição. Então, a escala Richter, desenvolvida por Charles Richter em 1935, né, onde ela mede a intensidade. Nós temos a magnitude desses tremores até 9 pontos, só que ela não é uma escala fechada. Então, uma ocorrência de tremores acima de 9, nós já teremos uma noção que é, né, um efeito catastrófico, né? O destaque aí quanto à possibilidade de uma grande destruição da superfície terrestre, possibilidade aí de formação de tsunamis, de maremotos devastadores, enfim. A ideia da destruição, a gente destaca a escala de Mercalli, que traz uma análise com relação ao poder de absorção desses tremores por parte dos países. Então, nós destacamos, por exemplo, que um tremor de uma mesma magnitude da escala Richter em países diferentes, então, por exemplo, ocorrerá uma maior destruição no Haiti, que é um país pobre, desestruturado, em comparação ao Japão, que é um país rico, extremamente estruturado e que busca aí, né, uma maior prevenção, ou melhor, uma maior manutenção da infraestrutura física do território, justamente pela capacidade de investimento. Então, aqui a ideia da escala de Mercalli é ter um entendimento quanto à capacidade de absorção desses tremores por parte aí, né, dos países no mundo, beleza? Na sequência, nós destacamos aí o vulcanismo, ok? Sempre destacando aqui
uma situação majoritária de ocorrência nas áreas de limites das placas tectônicas. Falamos dos hotspots com relação ao Havaí, que está no centro de uma placa. Não confundir essa ideia do hotspots no vulcanismo com os hotspots relacionados aos biomas, com as espécies endêmicas ameaçadas de extinção, a grande biodiversidade ameaçada. Não confundir, ok? Aqui no caso do hotspots do vulcanismo, esses pontos, essas áreas de calor em decorrência da expulsão do magma para a crosta terrestre. E aí o destaque, por exemplo, que algumas regiões elas são mais instáveis, e tudo que você vê em pontinho vermelho aqui são vulcões ativos. E a maior concentração de vulcões ativos está aqui no Oceano Pacífico. Nós chamamos aí de cinturão ou anel do fogo do Pacífico, onde nós temos aí um cinturão orogenético. Nós temos então aí a questão relacionada basicamente às movimentações das placas tectônicas, certo? Região de grande instabilidade sísmica, círculo ou anel do fogo do Pacífico. Então, o destaque com relação à atividade do vulcanismo: resfriamento do magma na litosfera, consequentemente processo de solidificação, consolidação e a formação de novos tipos de rochas. O destaque da ocorrência principalmente nos limites das placas tectônicas. A ocorrência também em áreas centrais, os hotspots, ok? A situação destacada quanto à nuvem piroclástica. E aí a gente vai voltar aqui, ó, nessa nuvem piroclástica. Piro, fogo, clástica, sedimento. Nós temos então aqui a expulsão de sedimentos incandescentes. Nós temos a expulsão de sedimentos de materiais rochosos das áreas internas, destacando aí a expulsão do magma do manto, ok? Então, a situação quanto às áreas que estão mais sujeitas à atuação dessa nuvem piroclásticas, a expulsão dos sedimentos incandescentes gera aí um certo risco para as populações que vivem nessa região, ok? Destacando tipos de erupções, nós temos as erupções plinianas, de Plínio, que foi aquela primeira pessoa que conseguiu descrever uma atividade vulcânica lá no Monte Vesúvio, que foi responsável pela catástrofe na cidade, no vilarejo de Pompeia, ok? Lá no Império Romano. Então, plinianas vem de Plínio, em razão dessa situação, e elas são consideradas erupções explosivas. Diferente das erupções havaianas, que são mais calmas, lembrando aí as havaianas, os hotspots nas áreas centrais, das placas tectônicas, ok? Outra situação quanto ao vulcanismo. O vulcanismo ele tem uma certa capacidade de monitoramento. Então você consegue prever que uma atividade vulcânica ela vai acontecer muitas vezes em algumas semanas de antecedência, mas da mesma forma que pode acontecer também de um período mais curto, de uma forma mais rápida e intensa. Monitoramento através dos tremores que ocorrem nas áreas ao redor do vulcão, alteração do pH da água daquela região e também a porcentagem, o aumento do teor de enxofre na atmosfera. Então, muitas vezes, as atividades sísmicas, destacando os terremotos, eles geram maiores destruições e também vítimas, porque eles ocorrem de forma muito rápida, instantânea, diferente das atividades vulcânicas, que pela capacidade de prevenção, de entender que momento que pode acontecer, então nós temos menores impactos, certo? Atrativos de regiões vulcânicas. Então, historicamente, nós temos uma concentração de pessoas nas áreas próximas aos vulcões em razão da fertilidade natural do solo. Lembra, por exemplo, do solo terra roxa no Brasil, muito fértil, das águas termais, da energia geotérmica e do turismo. Só tomar um pouquinho de cuidado. Em áreas onde essa instabilidade ela é constante, de muita frequência, como o Japão, o solo ainda não deu um tempo de sua preparação. Ele não está ainda formado por completo. Então, por isso que nas áreas japonesas nós temos um solo mais infértil, certo? A situação no Brasil. Vulcanismo da Serra Geral, a gente vai destacar aqui no centro-sul do Brasil, as áreas da bacia do Paraná, na região das áreas do Planalto Meridional, um derramamento basáltico, uma rocha vulcânica extrusiva,
nas áreas do centro-sul do Brasil, onde nós temos solo de terra roxa, ok? E atividade vulcânica mais recente na era cenozoica, formação das ilhas, como por exemplo Fernando Noronha e Trindade Martim Vaz, ok? Sendo assim, nós temos a situação onde ocorre a distribuição de outros vulcões no território brasileiro, mas são considerados inativos, como Poços de Caldas, como Nova Iguaçu, e considerado um dos vulcões mais antigos, com mais de 1,5 milhão de anos, lá na Amazônia, o Atumã, ok? Lembrando, novamente, o território brasileiro está no centro da placa sul-americana, então nós temos vulcões inativos, ok? Por conta da situação de sua localização geológica. Tranquilo quanto a isso? Então, vamos lá então. Outro tipo de agente de relevo, destacando os agentes exógenos, que são os agentes que atuam na superfície terrestre. Destacando, por exemplo, a ação eólica, a ação fluvial, a questão quanto à ação pluvial, a ideia da abrasão marinha, a atuação dos seres vivos, do degelo. Então, são agentes que atuam na superfície terrestre e são os responsáveis pela modelagem da superfície terrestre. Toma um pouquinho de cuidado para não afirmar que são os destruidores da superfície terrestre. Porque é o seguinte, na mesma hora, por exemplo, que você tem uma ação de decomposição de um relevo já existente, você tem um processo de formação de uma bacia sedimentar em razão do processo de escoamento dos sedimentos para as porções mais baixas da superfície. Então, os agentes modeladores, eles também têm uma capacidade de formação de um relevo. As bacias sedimentares são, os exemplos disso daí. Okay? Então, atuam na superfície terrestre e são os modeladores do relevo. Okay? Então, um dobramento moderno formado por uma situação de atuação orogenética, de uma convergência, por exemplo, de placas tectônicas. Essas áreas são decompostas, vamos dizer assim, pelos agentes externos, que levam à formação de uma bacia sedimentar. Então, a gente vai ter aí, com relação a esse processo de alteração, de modelagem da superfície terrestre, em razão do intemperismo ou meteorização. É quando a gente tem um processo natural de destruição das rochas. Vamos colocar desse formato, destruição das rochas. Certo? Essa destruição ela ocorre em razão de um processo de decomposição. Então a rocha ela se decompõe em razão da ação da água, por exemplo. Certo? Nós destacamos então aí o intemperismo químico. A água atuando sobre uma rocha, sobre o relevo, gera decomposição em razão, por exemplo, da interferência química por carbonatação, dissolução, hidratação, oxidação daquele relevo, ok? Então, regiões úmidas, o intemperismo químico. Muito comum, por exemplo, cair nas provas dos nossos vestibulares, pedindo para você identificar qual tipo de intemperismo na região equatorial, na região amazônica. Então, é intemperismo químico em razão do índice pluviométrico extremamente alto, certo? Um processo de destruição por desagregação natural, a gente destaca o intemperismo físico ou mecânico, destaque com relação à temperatura, muito comum em regiões secas quentes, como por exemplo no sertão nordestino, em áreas áridas quentes, como também em regiões secas frias, em áreas, por exemplo, regiões próximas ao Círculo Polar Ártico. Então a temperatura ela leva à ruptura da rocha terrestre. Ruptura da rocha, melhor dizendo. Beleza? Temperismo físico e temperismo químico. E aí nós temos um outro tipo de temperismo, que é o temperismo biológico. Muitas vezes nós vamos encontrar o temperismo biológico associado ao temperismo químico, certo? Pense na seguinte situação: processo de decomposição e atividades biológicas realizadas pelos seres vivos. E isso vai levar à liberação de ácidos orgânicos. Então, consequentemente, você vai ter aí uma interferência química, ok? Então, o destaque da associação do intemperismo biológico com o intemperismo químico. Existe a possibilidade do intemperismo biológico atuar na desagregação? Sim, certo? Atua junto com o intemperismo físico, menos comum. Você pode, por exemplo, pensar assim, na raiz de uma grande árvore que leva à ruptura de uma rocha. Beleza? Então, o intemperismo ou meteorização é o processo de destruição das rochas em razão da decomposição ou da desagregação do relevo terrestre. Então, nós temos os agentes externos devido ao temperismo químico, a atuação da água, o temperismo físico da temperatura e o temperismo biológico
através da atuação dos seres vivos. Beleza? Consequentemente, a atuação desses agentes externos, nós temos um processo de rebaixamento da crosta terrestre em razão da decomposição, né? Um rebaixamento altimétrico, vamos assim dizer, por conta do processo de decomposição e sedimentação constante, que é o que ocorre no Brasil. O Brasil tem a tendência em reduzir sempre as suas médias altimétricas em razão de ser uma área mais estável de atuação dos agentes internos e constantemente a atuação dos agentes externos do nosso território. Beleza? Então, um grande abraço e até a próxima.